Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e também o versículo número 13. Evangelho de João 1, 12 e 13. Eu acho que todos nós dispomos da mesma versão, que é a revista atualizada. A gente pode até fazer a leitura em conjunto. Eu sei que comigo eu levo vantagem por causa do microfone, mas pelo menos a gente faz essa leitura a uma só voz. João 1, versículos 12 e também o versículo número 13. João 1, versículo 12 e também o versículo número 13. Vamos lá, todos juntos, a uma só voz, bastante disposição, bastante desprendimento. Vamos lá. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Até aqui, até o versículo 13. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, minhas irmãs. Meus irmãos, minhas irmãs, é comum nós ouvirmos, é comum nós escutarmos das pessoas falarem, no caso as pessoas, que elas são filhos, que elas são filhas de Deus. Quem aqui não já ouviu, no sentido mais geral? E aqui quando eu falo, pessoas no seu sentido mais total, quer sejam pessoas salvas, quer sejam pessoas não salvas. E aí eu estava me lembrando, quando eu estava introduzindo aqui esse estudo, de uma frase que eu vi num desses para-choques de caminhão. Via de regra nós encontramos algumas frases interessantes. E essa frase diz o seguinte, olha só coisa interessante dentro disso que a gente vai estudar. Abro aspas. Filho de Deus, irmão de Jesus, é o fraco esse menino, fecho aspas. Era assim que tinha lá no para-choque do caminhão. E aí quando você vê a mentalidade que algumas pessoas têm, quando você observa uma situação como essa, você fica se perguntando, você fica se indagando, será que todos nós, no sentido completo, será que todos nós, na totalidade, nós que somos seres humanos, será que todos nós somos filhos e filhas de Deus? Quem aqui não já se indagou? Quem aqui já não se fez ou já não fez essa pergunta? E aí, para que a gente possa responder essa indagação, para que a gente possa responder essa pergunta, se faz necessário nós fazermos uma distinção extremamente importante, extremamente necessária, até para a gente compreender tudo aquilo que a gente vai estudar nas próximas quartas-feiras, quando a gente fala de Deus como nosso Pai, ou quando a gente fala sobre a paternidade de Deus. É a mesma coisa. Será que Deus é Pai de todos? Será que todos são filhos de Deus? Então, para que a gente possa responder essa pergunta, para que a gente possa responder essa indagação, se faz necessário, conforme nós falamos, fazermos uma distinção. E que distinção é? Que diferenciação é? Em dois aspectos, meus irmãos, em dois aspectos, minhas irmãs, daquilo que nós chamamos de paternidade de Deus. Em primeiro lugar, existe aquilo que nós chamamos de paternidade universal de Deus ou paternidade universal do Senhor. O que é isso? No seu sentido mais direto, no seu sentido prático, diz respeito ao fato de Deus, como Criador, ser Pai de todas as pessoas, ser Pai de todos os seres humanos. E aqui eu faço esse destaque, e aqui eu faço essa especificação. Diz respeito ao fato de Deus, como Criador, ser Pai de todas as pessoas, ser Pai de todos os seres humanos. Olhem só o que o apóstolo Paulo falou lá em Atos capítulo 17, dentro desse pensamento, dentro dessa linha de raciocínio. Abram aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 24 e também o versículo de número 26. Atos 17, verso 24, versículo também de número 26. E não esqueçam, aqui eu estou falando de Deus como Pai no sentido universal, aquilo que a gente chama de paternidade universal de Deus. Atos 17, versículos 24 e também o versículo de número 26. Paulo aqui está pregando o Evangelho no Areópago, e aí, dentro da sua exposição, ele faz esse destaque em relação a Deus. Olhem só, Atos 17, versículos 24 e também o versículo número 26. Ele disse: o Deus que fez o mundo, veja, está falando do Senhor, e tudo o que nele existe,
Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Versículo 24. Versículo de número 26. Em relação a esse mesmo Deus, ele prossegue: de um só, no caso Deus, de um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. De um só fez toda a raça humana. Então, nesse sentido criador, a gente pode afirmar, nesse sentido criador, a gente pode dizer que Deus, ele é pai de todo mundo, que Deus, ele é pai de todas as pessoas. Por quê? Foi Deus quem trouxe a raça humana à existência a partir de Adão. É Deus quem nos cria enquanto seres humanos. Então, nesse aspecto criativo, nesse aspecto mantenedor, Deus, de fato, ele é o nosso pai. É um dos aspectos daquilo que a gente chama de paternidade de Deus. Contudo, esse aspecto, e é bom a gente fazer essa observação, é bom a gente fazer essa afirmação, esse aspecto da paternidade de Deus, paternidade universal, ele não tem poder redentor, ele não tem poder salvador, apenas diz respeito ao fato de Deus criar e pela sua providência, conforme nós estudamos nas semanas passadas, Deus manter o homem que ele criou no seu tempo, de acordo com a sua vontade aqui na terra. Então, falar em Deus como Pai, em primeiro lugar, é considerar esse aspecto. Que aspecto? Deus é o Pai no sentido universal de todas as pessoas, porque é Deus quem cria o ser humano, é Deus quem traz a existência e é Deus que mantém esse ser humano aqui na terra. Contudo, meus irmãos, minhas irmãs, existe um segundo aspecto daquilo que nós chamamos de paternidade de Deus, que é o que nós falamos de paternidade espiritual de Deus. Paternidade espiritual de Deus diz respeito ao fato de Deus como Salvador, veja, Deus como Salvador, ser pai de todas aquelas pessoas, ou mulheres, que ele salvou na pessoa de Cristo através da redenção do nosso Salvador. Então, a filiação, nesse sentido, de Deus ser pai no sentido espiritual, no sentido mais direto, no sentido mais específico, tem a ver com a mudança espiritual que Deus ele opera na vida de uma determinada pessoa, para que a partir dessa mudança, para que a partir dessa transformação, esse mesmo Deus que é pai, ele possa ter comunhão com esse ser humano, ele possa ter comunhão com essa pessoa. Então, falar de Deus como pai, repito, é nós considerarmos esses dois aspectos: Deus como pai no sentido universal e Deus como pai no sentido espiritual. Um restringe-se à questão do aspecto criador e mantenedor. Outro, ele é específico e diz respeito à questão da transformação espiritual que Deus opera, fazendo com que ele habite na vida daquela pessoa, automaticamente desfrute de comunhão, desfrute de união com ela, ou seja, com aquela pessoa. E é interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, que é nesse sentido que João, ele fala essas palavras que nós acabamos de ler. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e também o versículo número 13. Aqui nós encontramos o apóstolo João abrindo, introduzindo o seu evangelho, aquilo que nós chamamos de evangelho mais universal, porque foi feito para todas as nações, foram feitos para todos os povos. E é interessante que logo nessa parte inicial, logo nessa parte introdutória, João ele considera esse aspecto específico da paternidade de Deus. Deus como sendo nosso Pai, no sentido exclusivo, no sentido espiritual. Veja, no versículo 12, que João diz que Deus deu a essas pessoas que ele salvou o poder de quê? De serem seus filhos, de serem suas filhas. É interessante que essa palavra, poder, que João usa aqui, diz respeito literalmente à dignidade, diz respeito literalmente à prerrogativa. Então Deus nos deu a dignidade, Deus nos deu a prerrogativa de nós sermos seus filhos. Através de quê? Através da fé. Tanto é que ele condiciona esse fato na razão de nós recebermos a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Então, veja que João aqui está especificando.
ele está mostrando Deus como Pai, não no sentido geral, mas ele está mostrando Deus como Pai no sentido especial, no sentido redentor, de Deus transformar uma determinada pessoa, passar a habitar na vida daquela pessoa e, consequentemente, manter comunhão contínua com aquela pessoa. Então, nesse sentido, nem todas as pessoas são filhas de Deus. Nesse sentido, Deus não é Pai de todas as pessoas, somente daqueles que são salvos, somente daqueles que são remidos e remidas no sangue de Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, nessas próximas quartas-feiras, a gente vai estudar um pouco daquilo que significa ser filho de Deus, daquilo que nós chamamos de adoção propriamente dita. E aí, hoje, a gente vai dar uma palavra introdutória, conceituando o que significa ser filho de Deus, vendo alguns desdobramentos práticos, para que assim a gente comece a atentar para essa grande maravilha, para esse grande privilégio que eu, você, todos nós desfrutamos de termos sido, pela graça do Senhor, adotados por Ele, adotados pelo Senhor. Então, em primeiro lugar, o que significa essa adoção no sentido espiritual? Em primeiro lugar, o que é que significa ser filho de Deus? Repito, não no sentido geral, mas sim no sentido espiritual. Não no sentido criador, mas sim no sentido salvador. Então, de fato, o que significa essa adoção no sentido espiritual? A gente podia aqui trazer várias definições, umas maiores, umas mais complexas, outras menores, para a gente poder aqui conceituar o que significa ser filho de Deus, o que significa ser adotado pelo Senhor. E eu peguei aqui uma definição bem curta, bem breve, mas que ela nos mostra em seus detalhes o que é ser adotado por Deus. E essa definição eu encontrei na resposta do breve catecismo de Westminster, na pergunta 34. A pergunta é: o que é ser adotado em relação a Deus no sentido espiritual? E a resposta: adoção no sentido espiritual, adoção no sentido da nossa salvação em relação ao Senhor. Veja, abro aspas, é um ato da livre graça de Deus, pelo qual nós somos recebidos no número dos filhos de Deus e temos direitos e todos os seus privilégios. Repetindo, adoção é um livre ato da graça de Deus, pelo qual somos recebidos no número dos filhos de Deus e temos direitos e todos os seus privilégios. É uma definição curtinha, mas é uma definição que mostra bem essa realidade do que é ser adotado por Deus no sentido espiritual. E quando a gente destrincha essa definição, quando a gente destrincha esse conceito, a gente se depara, meus irmãos, minhas irmãs, com alguns aspectos, com algumas verdades relacionadas a essa adoção espiritual que nós desfrutamos em Cristo Jesus. A primeira delas, essa adoção espiritual, o ser filha de Deus, no sentido da salvação, em primeiro lugar, é um ato gracioso de Deus, é um ato gracioso do Senhor. Então, se hoje eu, você, todos nós fomos adotados por Deus, se hoje Deus é nosso Pai no sentido especial, se somos filhos de Deus espiritualmente falando, a primeira coisa que a gente deve perceber, a primeira coisa que a gente deve considerar é que isso se deve não a algo que eu, você ou todos nós fizemos ou deixamos de fazer, não, jamais, mas sim a disposição benevolente, mas sim a disposição bondosa de Deus de nos trazer para si e nos adotar como filhos seus. Coisa fantástica, meus irmãos, coisa maravilhosa. E é interessante porque quando você entende isso, você fica deslumbrado diante dessa demonstração de Deus, do seu favor imerecido em nos tornar seus filhos, suas filhas. Então, é disto que a palavra de Deus nos ensina, é isto, melhor dizendo, que a palavra de Deus, ela nos mostra. Até porque, se não fosse Deus que nos chamasse para si, até porque se não fosse Deus que nos adotasse, com certeza nós não iríamos buscar a Deus, com certeza nós não iríamos buscar ao Senhor. Veja a condição que Paulo mostra da nossa situação espiritual antes de sermos adotados, antes de sermos filhos de Deus. Abram aí, Efésios capítulo 2, versículo 3. A gente até viu esse texto domingo passado,
e eu me lembrei dele só para enfatizar essa verdade. Efésios capítulo 2, versículo 3. Veja qual era a nossa situação. Se não fosse a graça de Deus, jamais nós nos tornaríamos filhos de Deus. Teve que ser um ato gracioso. Veja, Efésios capítulo 2, versículo 3. Efésios capítulo 2, versículo 3. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Veja agora a afirmativa do apóstolo Paulo. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, precisávamos mesmo ser adotados. E Deus teria que ser gracioso para que isso pudesse acontecer, porque a nossa situação era totalmente diferente. A nossa situação era totalmente antagônica quando relacionada ou quando comparada a Deus. Nós éramos o quê? Filhos da ira. Estávamos sujeitos a receber a ira de Deus, a sua indignação, o seu desfavor, a sua justiça. Mas Deus, veja, por um ato de graça, mas Deus, movido pelo seu favor imerecido, o que é que Ele faz conosco? Nos adota em termos espirituais. Nos adota em termos espirituais. É bem semelhante, meus irmãos, é bem semelhante, minhas irmãs, aquilo que acontece nas adoções, no seu sentido humano. Então, via de regra, quando uma família adota uma criança, ela tem aquele interesse, ela tem aquela disposição de chegar junto às autoridades constituídas nesse objetivo, fazer as solicitações necessárias, se submeter ao processo que é necessário, para que assim ela possa ter aquela criança sob sua custódia. Então, não é nada que a criança faça, muito pelo contrário, é um ato gracioso por parte de alguns pais adotivos. Então, no sentido espiritual, no sentido da nossa relação com Deus, foi isso também que Ele nos fez. Ele nos viu como filhos da ira, Ele nos viu como pessoas rebeldes. E veja, conforme o apóstolo Paulo coloca aqui, por natureza nós éramos assim. A nossa tendência, a nossa propensão, a nossa disposição era sempre para contrariar a vontade do Senhor. Contudo, Ele teve compaixão de nós, contudo, Ele teve misericórdia de nós e nos adotou, nos tornou filhos seus. Então, em primeiro lugar, quando a gente pensa em adoção no sentido espiritual, a gente deve considerar isso, ou seja, um ato da livre graça de Deus, um ato do livre favor imerecido de Deus em relação a cada um de nós. Mas não só isso. A adoção, meus irmãos, a adoção, minhas irmãs, no sentido espiritual, ela é transformadora. A adoção, no sentido espiritual, a adoção no sentido da nossa salvação, ela é transformadora. E aqui a gente percebe uma diferença em relação às adoções no sentido humano. Então, muitas vezes não, todas as vezes, quando pais, pessoas se dispõem a adotar crianças, elas até colocam as crianças no seu nome, elas também vão ter os mesmos direitos, as mesmas obrigações, mas em termos de natureza, de identidade biológica, não. As crianças adotadas podem até assimilar algumas atitudes, alguns comportamentos dos pais adotivos. No máximo isso vai acontecer, mas a questão hereditária, genética, isso jamais. Em relação a Deus não, meus irmãos. Em relação a Deus não, minhas irmãs. Espiritualmente falando, Deus mudou a nossa natureza. Espiritualmente falando, Deus nos mudou internamente e nos deu da sua natureza para que nós pudéssemos compartilhar dela e assim verdadeiramente sermos seus filhos, verdadeiramente sermos suas filhas. Olhem só o que João diz, volta aí mais uma vez para o texto que a gente leu lá em João capítulo 1 versículo 13. João capítulo 1 versículo 13. João capítulo 1 versículo 13. Veja o que Deus fez, a transformação que Ele operou para que assim a gente pudesse ter a nossa adoção ser tornada real. João capítulo 1 versículo 13. Veja, olha só o que João diz: os quais, ou seja, aquelas pessoas que foram tornadas filhos de Deus, que Deus deu o poder de serem suas filhas, seus filhos. João aqui fala no versículo 13: os quais não nasceram do sangue, porque a adoção no sentido espiritual ela não é hereditária,
ela não passa de pai para filho, jamais. Mas não só isso, não nascer do sangue, nem da vontade da carne, não existe uma disposição em nós, interiormente falando, que nos faça buscar a Deus, que nos faça buscar o Senhor. Isso também não existe. E João segue, nem da vontade do homem. Então eu não posso produzir uma mudança de natureza em relação à pessoa, por mais que eu queira, por mais que eu deseje, por mais que eu me esforce. Não. E como é que acontece essa adoção? Veja, por vontade de quem? João fala, mas de Deus, pela vontade de Deus. Então, esse nascimento espiritual que Deus produz em nós, essa mudança espiritual que Deus produz em nós, somente Ele pode fazer, somente Ele pode realizar. E por isso que Ele nos transforma, para que assim nós possamos ser adotados por Ele, fazer parte da sua família, nos tornarmos seus filhos, seus herdeiros, na verdade, ser co-participante com Deus da sua natureza, ou seja, da natureza divina. Que grande privilégio, meus irmãos, que grande bênção, minhas irmãs, a gente considerar esses aspectos, a gente considerar essas realidades. Deus nos muda completamente, para que a gente possa ter comunhão com Ele. Deus nos muda interiormente falando, para que nós possamos pertencer à sua família. Deus nos transforma, para que assim nós possamos ser seus filhos e suas filhas. Então, por isso, a razão da nossa definição, pelo qual somos recebidos, transformados no número dos filhos de Deus. Mas não só isso, essa adoção espiritual é um ato gracioso de Deus. Essa adoção espiritual é algo transformador, mas não só isso, essa adoção espiritual, ela é abençoadora. Essa adoção espiritual que Deus opera em mim e em você, quando nos torna seus filhos, faz com que nós recebamos bênçãos, privilégios da parte de Deus, da parte do Senhor em relação a cada um de nós. Deus, Ele nos disponibiliza das suas bênçãos espirituais, virtudes espirituais, para que estas coisas elas possam se tornar uma realidade constante em nossas vidas. Não é assim que acontece dentro dos relacionamentos humanos? Você deixa, quando você tem, é claro, herança para seus filhos, quer sejam eles filhos de natureza, quer sejam eles filhos adotivos. Então, no sentido espiritual, é isso também que acontece. No sentido espiritual, é isso também que ocorre. Deus, Ele nos concede bênçãos vindas de si, vindas dele, no caso do próprio Deus, do próprio Senhor. Abram aí, por favor, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Vamos ler o versículo número 13. Romanos capítulo 8, versículo 13. Olha só, meus irmãos, olha só, minhas irmãs, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Romanos 8, versículo 13. Desculpa, versículo 17, viu? Versículo 17. Romanos 8, 17. Romanos 8, 17. Olha só o que a palavra de Deus aqui nos diz em relação a nós. Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, veja, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele, com Cristo, sofremos, também com Ele, com Cristo, seremos glorificados. Então, é isso que nos espera, meus irmãos, em relação à nossa eternidade futura. Se hoje nós somos filhos de Deus, o que nos espera são as heranças celestiais, a glória celestial, as bênçãos eternas, que Deus, desde toda a eternidade, reservou para aquelas pessoas que Ele, Deus, ama, reservou para aquelas pessoas que Ele, Deus, adotou, destinou para aquelas pessoas que Deus as tornou seus filhos. No caso, somos nós, meus irmãos, somos nós, minhas irmãs, pessoas salvas e salvas em Cristo Jesus. É interessante, Porque quando você observa esse aspecto, quando você observa essa realidade, você percebe uma coisa extraordinária. A própria salvação em si é a maior bênção que a gente pode receber da parte de Deus, é a maior bênção que a gente pode receber da parte do Senhor, quer seja nessa vida, quer seja na vida por vir. Mas além da salvação, Deus, juntamente com ela, nos concede bênçãos, os galardões celestiais, a sua comunhão com Ele na eternidade,
a convivência com os demais santos e aqui na terra também. Por quê? Porque no sentido espiritual, Deus derrama sobre nossas vidas todas as bênçãos, todas as virtudes necessárias para que a gente possa reproduzir o caráter dele, uma vez que nós somos seus filhos aqui na terra. Então, não só são bênçãos ligadas à eternidade, são bênçãos ligadas à vida presente, direitos, privilégios que graciosamente, Deus ele concede a cada um. Nós não temos condições de estar exigindo nada de Deus, até porque, conforme nós vimos lá em Efésios capítulo 2, versículo 3, nós éramos filhos da ira, como também as demais pessoas. Por um ato de graça, Deus nos filiou a si, e em virtude dessa mesma graça, Ele nos concede essas bênçãos, esses privilégios, esses benefícios espirituais, não só na vida presente, mas sobretudo na eternidade. Vejam aí, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Olha só aquilo que Deus reservou para nós, olha só as bênçãos que Deus nos destinou, e são exclusivas, meus irmãos, são exclusivas, minhas irmãs. Ninguém as tem nesse mundo, com exceção dos salvos. Ninguém as tem nesse mundo, com exceção daqueles que foram feitos filhos de Deus. Então, nesse sentido também, nós somos privilegiados pelo Senhor. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Olha só o que Pedro aqui fala. 2 de Pedro 1, 3 e 4. Olha só o que ele aqui nos diz, ó. Visto como, pelo seu divino poder de Deus, veja, nos têm sido dadas, concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas, veja, e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Meus irmãos, nós somos coparticipantes da natureza divina, e Deus nos doou todas as bênçãos, todas as virtudes. Deus nos destinou as suas promessas, e conforme nós temos aqui, as suas preciosas promessas. Para quê? Para que nós vivamos como filhos e filhas de Deus aqui na terra. Uma mudança completa no nosso coração, na nossa disposição, na nossa natureza. E Ele nos deu da sua divindade, da sua natureza divina, através do Espírito Santo que está em nós, para que assim nós nos amoldemos ao seu caráter e de fato possamos participar da sua família na condição de filhos e filhas de Deus. Nada, meus irmãos, nada é capaz de fazer isso conosco, a não ser a salvação em Cristo Jesus, a não ser a adoção espiritual. É um plano completo de Deus que Ele opera na nossa vida, onde Deus nos separa para a eternidade, ou na eternidade nos separa para a salvação. Cristo vem aqui à terra para morrer em favor dos nossos pecados. O Espírito Santo aplica essa salvação, e quando Ele aplica, Ele nos adota como filhos de Deus, para que assim a gente possa participar da sua natureza, experimentar da sua natureza, através da presença do Espírito Santo que está em nós. E veja, não é provisoriamente, é continuamente, até a consumação da nossa salvação. Foi por isso que Cristo disse, a sua última promessa, lá em Mateus capítulo 8, capítulo 28, versículo 20: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode perguntar, como Cristo está conosco? Se Ele está à direita do Pai, se Ele morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, foi entronizado à direita de Deus, Ele está presente em nossas vidas, através do Paracletos, do outro Consolador, do Espírito Santo. E essa transformação na nossa natureza que permite a morada do Espírito na nossa vida, nos nossos corações. Então, foi por isso que nós dissemos: e temos direitos e todos os privilégios espirituais, vindos da parte de Deus, vindos da parte do Senhor. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o que é a adoção? Repetindo, é um ato da livre graça de Deus, pelo qual somos recebidos no número dos filhos de Deus e temos direitos e todos os seus privilégios. Foi isso que aconteceu comigo,
Foi isso que aconteceu com você, foi isso que aconteceu com todos nós, pela graça do Senhor. Nós somos ricamente, abundantemente abençoados da parte de Deus. E é interessante, meus irmãos, minhas irmãs, que quando a gente olha para as Escrituras Sagradas, e a gente vai fazer essa análise ao longo das próximas quartas-feiras, não só a partir daquilo que a gente encontra no Antigo Testamento, mas a consumação desse tema no Novo Testamento, a gente vê por toda a Bíblia Deus mostrando esse aspecto. Fomos adotados. Contudo, quando a gente olha para os escritos do apóstolo Paulo, a gente consegue enxergar com mais clareza, a gente consegue enxergar com mais perfeição esse assunto bíblico de Deus ter nos adotado como seus filhos. E aqui eu queria ver, pelo menos nessa parte introdutória, alguns textos escritos pelo apóstolo Paulo que apontam para a nossa adoção, que apontam para a nossa filiação espiritual, que apontam para o fato que nós somos filhos e filhas de Deus no sentido especial, no sentido espiritual. Vamos voltar mais uma vez as nossas Bíblias para Romanos capítulo 8. Abram aí, por favor, Romanos capítulo 8. A gente vai destrinçar todos esses textos na medida que a gente for estudar esse tema. É apenas para a gente ter uma visão geral, até porque hoje é o nosso estudo introdutório. Romanos capítulo 8, versículos 15 até o versículo 17. A gente viu, João fala sobre isso, mas Paulo nos ensina com mais clareza, e muito mais clareza. Veja, Romanos capítulo 8, versículos 15, 16 e 17. Romanos 8, 15, 16 e 17. Olhem só. Porque não recebestes, disse Paulo aos Romanos, e nos diz hoje, o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o quê? O espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Então veja, o espírito de adoção, o espírito de Cristo, e esse espírito move agora os nossos corações a nos dirigirmos a Deus, chamá-lo de Pai, Abba no sentido de pai, paizinho, né? No sentido mais íntimo, vamos assim dizer, do relacionamento. Então, é assim, meus irmãos, que hoje a gente se relaciona com Deus. A Bíblia diz que antes da salvação, a parede da inimizade nos separava de Deus. Nós éramos filhos da ira, nós tínhamos receios de nos apresentar perante o Senhor, mas a salvação mudou completamente a nossa situação, nos tornou membros da família do Senhor, na qualidade de filhos, e agora nos dá esse privilégio de termos comunhão, uma comunhão particular, uma comunhão íntima com o Senhor. Nem todo mundo desfruta desse privilégio, nem todo mundo desfruta dessa bênção. Então é por isso que Deus é Pai de todos. A gente tem que especificar, no sentido criador, sim, mas no sentido espiritual, não, porque nem todas as pessoas se dirigem a Deus como Abba, Pai. Nem todas as pessoas receberam o espírito de adoção, somente nós que fomos salvos e salvos em Cristo Jesus. E olha só, versículo 16, o que é que Paulo continua a dizer? Em virtude de ter recebido esse espírito de adoção, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Não somos mais estranhos. Existe agora uma ligação, o Espírito Santo com o nosso espírito, fala no nosso coração, reafirmando essa verdade, para que jamais esqueçamos dela. E que verdade? Nós somos filhos de Deus. Nem todo mundo tem esse privilégio, nem todo mundo desfruta dessa realidade. E aí aquele texto que a gente já citou, né, no versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Uma salvação completa, uma salvação perfeita, que somente Deus pode fazer, que somente Deus pode realizar. E que grande privilégio, meus irmãos. Nós estamos inseridos nesse plano, nós estamos inseridos nessa realidade. Um pouco mais adiante, no mesmo capítulo 8, olha só, versículo 23. Veja o que Paulo fala aí, capítulo 8, versículo 23. E não somente ela, o que? A natureza. Lucas até perguntou semana passada, né? Que geme, esperando, com expectativa a sua redenção. Então Paulo fala aqui, ó, e não somente ela, a natureza, mas também nós quem? Crentes, filhos de Deus,
que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aí você pode perguntar: como? Você está falando que nós fomos adotados, e aqui o apóstolo Paulo disse que a gente está esperando a adoção de filhos. O que é isso? Bem, no sentido espiritual, a gente já foi adotado, a gente já tem comunhão com Deus, a gente já faz parte da família do Senhor, mas ainda nós não estamos na presença de Deus. Os nossos corpos aqui são corruptíveis, sujeitos à morte, ao pecado. Contudo, haverá o dia, caso nós não partamos para a eternidade antes do retorno de Cristo, que Cristo voltará, e quando Ele voltar, Ele vai transformar esse corpo que nós temos, e conforme o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios capítulo 15, vai ser um corpo incorruptível, sem a presença do pecado. E aí a nossa adoção, vamos assim dizer, ela vai ser consumada. Por quê? Estaremos perante a face de Cristo, estaremos na presença de Deus, para assim gozar da sua comunhão para todo sempre. Então é nesse sentido que a gente geme, meus irmãos. Na verdade, que a gente deve gemer com expectativa, com ânsia, com desejo de quê? Da nossa salvação ela ser consumada. Nós não fomos feitos para esse mundo, nós não fomos feitos para essa terra. O nosso mundo não é aqui, o nosso lugar não é aqui. Estamos apenas passando uma breve tempestade. Mais cedo ou mais tarde a gente vai se deparar com a eternidade, e lá vamos estar para todo sempre, para que assim cumpramos com o plano que Deus arquitetou desde toda a eternidade. Então, a semelhança que acontece com a natureza, nós estamos nessa expectativa, nesse desejo, nesse anseio de sermos adotados, termos a nossa salvação consumada, para que assim, repito, estejamos na presença de Cristo e desfrutando da comunhão com Deus, da comunhão com o Senhor. Isso é a adoção no sentido espiritual, isso é a adoção no sentido salvador. Mas não só isso, abram aí Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Estou fazendo aqui na sequência porque fica até melhor da gente procurar. Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 6. Gálatas capítulo 4, versículos 4 a 6. Olha só o que Paulo fala aqui nesse texto, meus irmãos. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Olha só, Gálatas 4, versículos 4 a 6. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Plenitude do tempo aqui, entenda-se, né? A cooperação de todos os fatores da história da humanidade, que permitiu a vinda de Cristo e a disseminação do Evangelho, o que aconteceu há 2000 anos. Então Cristo veio, conforme diz aqui, nascido de mulher. Ele tinha a natureza humana assim como nós temos, nascido sob a lei, se sujeitou à lei de Deus. Para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei como condição de salvação. Veja, a fim de que recebêssemos a adoção de quê? De filhos, meus irmãos. Ele nos libertou da maldição da lei, que a gente não ia se libertar nunca, porque a lei apontava para o caminho de Deus, e nós sempre fazíamos o contrário, Então Cristo teve que vir, assumir o nosso lugar, tomar a maldição da cruz, para que assim a gente pudesse ter o quê? A nossa adoção. E aí ele segue no versículo 6: E, porque vós sois filhos, veja, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Estão lembrados de Romanos capítulo 8? O Espírito de Deus, que fala internamente ao nosso coração, que fala na nossa alma, que podemos nos dirigir a Deus de maneira íntima, pessoal, particular. Abba, Pai, Paizinho, Pai. Então é o Espírito Santo que faz isso conosco. Então, Cristo enviou o Espírito Santo. Foi por isso que ele disse: eu tenho que ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. E quando vem o Consolador, quando vem o Espírito Santo, ele traz tudo isso, inclusive o Espírito de adoção. Por isso nós fomos adotados. E eu reitero, nem todo mundo tem esse privilégio, somente os santos, somente os salvos. Só para fechar, versículo 7, nesse trecho aqui, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus.
bem parecido com aquilo que a gente viu lá em Romanos 8, né? Todo filho tem herança, né? Quando o pai é rico, né? E como o nosso Deus, ele tem toda a sorte de bênção espiritual, ele é infinitamente rico. Então nós temos heranças espirituais, virtudes espirituais, que graciosamente, ele se dispôs a nos dar. Não é que a gente tem direito de exigir, de estar mandando em Deus. Não, ele faz isso por causa do seu amor, por causa da sua graça, por causa da sua bondade em relação a cada um de nós. Nos encaminhando para o fim, Efésios capítulo 1, abram aí, Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. É interessante porque, conforme a gente vai ver aqui nesse trecho, melhor dizendo, essa questão da adoção, ela não foi uma medida emergencial de Deus. Ele foi pego de surpresa, aí nos adotou e tudo mais. Não, gente. Desde toda a eternidade, ele já tinha planejado isso. Desde toda a eternidade, ele já tinha determinado isso. O que acontece no tempo é reflexo daquilo que Deus já havia colocado no seu desejo, nos seus eternos decretos, e vai ser consumado justamente do tempo. Olha só para pegar aqui o raciocínio, versículos 3, 4 e 5, mas eu quero chamar a atenção os versos 4 e 5, veja: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, veja, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Verso 4: assim como nos escolheu nele em Cristo antes da fundação do mundo, para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Veja agora: e em amor nos predestinou para ele, para quê? Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Deus nos predestinou para a adoção de filhos, de acordo com a vontade de Deus, o beneplácito de sua vontade, a sua vontade bondosa em relação a cada um de nós. Então, meus irmãos, Deus desde toda a eternidade já fez isso, nos separou como família sua, como filhos seus, enviou Cristo com esse propósito de consumar a nossa salvação, enviou o Espírito Santo para que ele pudesse nos dar esse Espírito, e hoje nós pudéssemos ser essas pessoas adotadas por Deus, os herdeiros em Cristo Jesus, todas aquelas que foram salvos pelo nosso Redentor. E agora eu queria concluir. Hoje, meus irmãos, minhas irmãs, a gente iniciou uma série de estudos que tem como tema adoção ou filiação. Muitas vezes a gente passa desapercebido em relação a esse assunto. Muitas vezes a gente passa desapercebido em relação a esse tema. Eu não sei aqui, dos irmãos que estão presentes, também dos irmãos que estão nos acompanhando na internet, quantos estudos nós já tivemos, quantas leituras nós já fizemos em relação a esse tema específico, a adoção ou filiação espiritual. Procure fazer aí uma retrospectiva em relação à sua mente, para ver, ao longo da sua vida cristã, quantas vezes você considerou esse assunto, quantas vezes você considerou esse tema. Eu particularmente poucas vezes, até porque existe pouco material nesse sentido, e quando a gente vai pesquisar, a gente vai ver isso. E é interessante porque quando a gente não tem esse conhecimento, quando a gente não tem essa visão mais aprofundada, a gente perde a verdadeira realidade da vida cristã. O que é ser um cristão, o que é ser um salvo, tudo isso depende do nosso entendimento em relação à nossa adoção, em relação à nossa filiação. E sobre isso, um determinado autor, J.I. Packer, ele falou o seguinte: olha só o que ele disse, dessa necessidade que a gente tem de aprender sobre a adoção, dessa carência que a gente tem de aprender que nós somos filhos de Deus e todos os privilégios que advêm dessa realidade. E quando nós entendemos isso no seu sentido real, no seu sentido verdadeiro, a gente tem uma compreensão do que é a vida cristã, o que é a vida com Deus, o que é uma vida com Cristo. Ele diz o seguinte, olha só, abro aspas: se quiser julgar até que ponto uma pessoa entendeu o que é o cristianismo, descubra que valor ela dá de ser filho de Deus e de ter a Deus por Pai. Se este pensamento não dominar e controlar suas orações, adoração e toda a sua atitude perante a vida, isso demonstra não ter entendido bem o cristianismo.
Então a gente só consegue entender bem o cristianismo se a gente conseguir entender bem o que é a adoção. Isso vai impactar em relação às nossas orações, isso vai impactar em relação à nossa adoração, isso vai impactar em relação às nossas ações, às nossas atitudes perante Deus. E de fato, irmãos, e de fato, irmãs, a gente vai ter a compreensão correta do que é a vida cristã, do que é a vida com Cristo, do que é o andar com Deus aqui na terra. E na medida que a gente for seguindo na sequência desses estudos, vocês vão percebendo isso, como o entendimento do fato de termos sido adotados vai se abrir em relação à nossa mente, daquilo que nós somos, daquilo que nós temos, daquilo que nós devemos fazer para que de fato vivamos a vida cristã aqui na terra de maneira autêntica, de maneira verdadeira. E fechando uma aplicação aqui para a gente meditar, fechando uma aplicação aqui para a gente pensar, ou seja, que nós nos empenhemos, meus irmãos, que nós nos empenhemos, minhas irmãs, em descobrir, em aprender, em entender o valor, o privilégio de nós sermos filhos e filhas de Deus. Eu lhes digo uma coisa: quanto mais a gente aprende esse valor, quanto mais a gente aprende esse privilégio, a gente dá um salto de qualidade na nossa vida espiritual, a gente dá um salto de qualidade na nossa vida com Deus. E a gente vai ter a oportunidade, nas próximas quartas-feiras, de aprofundar esse conhecimento, para a gente poder considerar esses aspectos e assim valorizar cada vez mais aquilo que nós somos, aquilo que nós temos em Cristo Jesus e aquilo que nós devemos fazer pelo fato de termos sido salvos por Cristo Jesus. Então, nos empenhemos, nos esforcemos em descobrir o valor de ser filho de Deus, para que a nossa vida cristã ela tenha sentido, ela impacte na nossa existência, na nossa vida aqui na terra. Então, que Deus ele nos abençoe, que Deus ele aplique a sua palavra no nosso coração, e a partir de hoje que a gente possa aprofundar ainda mais o nosso conhecimento acerca da adoção, da filiação, do fato de nós sermos filhos e filhas de Deus em Cristo Jesus. Amém.